Entrou? Entrei. Tô indo lá embaixo. Oi, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Tá todo mundo... Denise, tá todo mundo me ouvindo? Tá me ouvindo, Denise? Vamos esperar o Dr. Rodrigo mandar um convite pra mim. Ok. Só esperando o Dr. Rodrigo entrar pra gente começar. Vamos esperar um pouquinho. Cadê o Dr. Rodrigo? Quero tirar isso aqui. Boa noite, Angélica. Oi, Fabi. Só esperando o Dr. Rodrigo aparecer aqui que eu não tô enxergando ele. Vamos ver. Deixa eu abaixar isso aqui. Ai, meu Deus, como é que é isso aqui? Oi, Márcia. Oi, Almiro. Vamos esperar mais um pouquinho. Oi, doutora Maria Marta, tudo bem? Quanto tempo? Deixa eu ver. Deixa eu ver, acho que é isso aqui. Não. Deixa eu ver.
O doutor Rodrigo tá tentando entrar. Entrou. Agora ele vai me mandar um convitinho. Vamos ver. Oi. Oi, Lorena. Como é que tá? Tudo bem? Tava assim, meu Deus, onde está? Onde está? Tive uma inédita dificuldade de conectar a live do Instagram pela primeira vez. Falta de sorte, né? Desculpe. Não, que isso. Doutor Rodrigo, primeiramente eu quero agradecer você ter aceitado o convite da FIEG para a gente fazer essa live hoje. Essa vai ser a terceira live que a gente está fazendo em relação a essas situações trabalhistas que a gente está vivendo, né? E no decorrer da semana, a gente está recebendo, a gente juntou todos os questionamentos dos empresários do setor industrial e a gente trouxe para eu trazer essas perguntinhas e a gente ir explicando para o pessoal de uma forma mais leve, né? Que eu acho que esse é o objetivo das lives. E são assim, eu separei os questionamentos por tópicos, né? E serão tópicos relacionados à medida provisória 927, a 936, a questão do fato príncipe, se a Covid-19 é doença ocupacional ou não. E, por último, um questionamento a respeito do decreto do nosso governo do estado, que é o 9.654. Deixa eu tirar uma barulheira que está fazendo aqui, porque senão vai atrapalhar a gente. Tá bom. Pronto. Tudo certo, vamos lá. Olha, é um prazer grande, antes de tudo, Lorena, falar com você, inclusive com a própria FIEG, na qual eu já estive por mais de uma vez, inclusive, já fizemos até curso na FIEG, né? Isso. Então é um prazer estar aqui com vocês, na medida do que me seja possível, do que tiver ao meu alcance. Se eu puder colaborar com alguma coisa, esclarecer, estou às ordens. Ótimo, então vamos lá. O primeiro questionamento, lembrando que a FIEG é a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, nós temos 35 sindicatos filiados, né, que representam o setor industrial do Estado. Então, esse questionamento, ele é oriundo de todos esses 35 sindicatos, né? Eram alguns questionamentos repetitivos, então a gente selecionou 11, porque o tempo também é curto, né? E o primeiro, ele é sobre a medida provisória 927. Tá. A pergunta é, posso determinar que meu empregado passe a exercer a função em home office? E se ele estiver exercendo a função em home office, eu posso controlar o horário dele? Controlar? Não. Bom, vamos lá. Essa pergunta pressupõe, aliás, uma outra, antes, a respeito de ser ou não possível aplicar a medida de redução de jornada e de salário ao empregado em home office, tendo em vista que ele representa uma das hipóteses legais de ausência de controle, de fiscalização da jornada. Me refiro, como é do seu conhecimento, ao artigo 623, salvo engano, da CLT. Lorena, eu adoto a posição de que é perfeitamente possível a redução de trabalho e de salário e de jornada nos termos da MP 936, a rigor, para o empregado em home office, porque, afinal de contas, a medida provisória, quando pretendeu excluir alguma categoria de empregados do seu âmbito de incidência, ela o fez de forma expressa e não afastou do seu âmbito de incidência os empregados em home office. Agora, como que se faz a redução de jornada do empregado em home office se você não tem o controle, se você não tem a fiscalização dessa jornada? Essa dificuldade, inclusive, Lorena, é apontada por aqueles que entendem não ser cabível a adoção dessa medida para os empregados em home office. Eu acho que sim, eu acho que é cabível, mas, agora indo diretamente à sua pergunta, controlar a jornada, aí não. Porque aí você descaracteriza o próprio home office. Então, como é que seria possível juntarem, né, conciliarem-se as duas coisas? A adoção da jornada e salário mais reduzido, com essa dificuldade aparente de ausência de controle e de fiscalização da mesma jornada.
Olha, se a gente for encarar isso por um ponto de vista eminentemente prático, puramente pragmático, uma das formas, por exemplo, seria que o empregador reduzisse o número de dias semanais que esse empregado trabalhasse. Porque me parece irrecusável que se um empregado trabalha 6 dias por semana em sistema de home office e passar a trabalhar, por hipótese, 3 dias por semana, que terá ocorrido, grosso modo, uma redução de 50% da jornada dele. Mas eu acho que não precisa nem chegar tanto, para ser muito franco. A mim parece que para essas empresas em que a quantidade de serviço, né, a movimentação caiu muito, drasticamente, por força do isolamento, enfim, vai ser natural que os empregados em home office e também aqueles outros elencados no 62 da CLT, os gerentes, ou seja, os exercentes de cargo de gestão, que, por definição, também não têm a jornada controlada. Mas vai ser natural que, diminuído o serviço, haverá diminuição da jornada, obviamente. Aliás, essa é uma presunção. E aí, esse é o grande ponto, Lorena. Eu acho que é possível, sim, reduzir indiretamente a quantidade, reduzir indiretamente a jornada mediante a redução da quantidade de trabalho submetida a esse tipo de empregado. E a presunção, tendo em vista a redução da movimentação das empresas, da quantidade de serviço a ser realizado nas empresas, é essa mesma. Eu me refiro a isso mais uma vez, porque se por acaso algum empregador pretender reduzir fictamente, somente na forma, somente formalmente, a jornada do empregado em teletrabalho, mas seguir dele exigindo a mesma produtividade, ou até maior, evidentemente que isso configura fraude, perda de todos os benefícios previstos nessas medidas provisórias, além de, obviamente, se sujeitarem a uma ação trabalhista futura em que o empregado poderá cobrar indenizações e todos os direitos trabalhistas inerentes. Mas para aquele que atua corretamente, legitimamente, eu acho que não tem problema nenhum. Isso pode ser feito. Como é que eu vou controlar a jornada? Você não vai controlar a jornada. Você vai diminuir proporcionalmente a quantidade de serviço ao empregado e daí diminuir também o salário. Perfeito. Próxima pergunta. O banco de horas, ele deve ser acordado e, quando acordado, ele pode impor, o empregador ele pode impor que a compensação vai ocorrer dentro de 18 meses? Lorena, o banco de horas é uma das medidas previstas na MP 927 para enfrentamento, né, dos efeitos econômicos da pandemia, com o objetivo de preservação de empregos. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, estava se referindo à medida provisória 936, mas isso vale, obviamente, também para 927, que o acordo individual é o bastante, neste momento de pandemia, para a adoção de uma série de medidas, dentre elas, inclusive, algumas para as quais ordinariamente se exigiria negociação coletiva. Veja, o banco de horas, em tempos de normalidade, pode ser negociado entre empregado e empregador diretamente, acordo individual, quando o seu prazo para compensação seja de, no máximo, 6 meses. O que o legislador fez agora, no período da pandemia, o legislador extraordinário, né, fez no período da pandemia, é estender esse período para até 18 meses. Então, isso pode ser feito, é necessário o acordo individual escrito nos termos da MP. Agora, o empregador pode impor que seja 18 meses? Evidentemente que impor, não. A gente está falando de um acordo. Um acordo, por definição, é uma conjunção de vontades. Mas, obviamente, que esses acordos e essas medidas todas, por amargas que eventualmente possam ser, elas são tomadas tendo em vista o objetivo fundamental de preservação do emprego e da renda do empregado, além, obviamente, da atividade econômica da empresa. De tal sorte que presume-se que o empregado interessado na manutenção do seu emprego num momento de tão difícil de inserção no mercado de trabalho, que o empregado fará o acordo. Mas, do contrário, se o acordo não puder ser feito, o que provavelmente ocorrerá é o que se pretende evitar, né? Que é a dispensa do empregado. E aqui eu chamo a atenção para os empresários que estão presentes, que nós, da FIEG, nós firmamos várias convenções coletivas emergenciais.
E nessas convenções coletivas, a gente conseguiu acordar com o sindicato laboral cláusula que traz essa previsão do banco de horas com complementação de 18 meses. Então, assim, é mais uma vitória que a gente está conseguindo até então negociar com esses sindicatos laborais, né? Então, se a convenção coletiva traz essa previsão, facilita para o empregador, né? Ele já pode aplicar ali na sua empresa seguindo o instrumento coletivo. Sim. A próxima pergunta é sobre a medida provisória 936, né? Aquela medida provisória que trouxe a redução e a suspensão dos contratos. A pergunta é: suspendi o contrato do meu empregado aposentado, mas ele não recebeu o benefício. Foi negado, a União negou. Como que ele deve proceder? Eu tô me sentindo fazendo uma prova. Tô brincando, Lorena. Eu tô vingando, né? Porque você foi meu professor e eu passei por isso. A gente trocou. Tá certo. Olha, o aposentado, né? Então, quando a medida provisória 936 foi editada, foi baixada, houve entrevistas feitas com o secretário de Relações de Trabalho, questionando se as suas normas se aplicariam ou não ao aposentado. E ele respondeu o que eu acredito que eu próprio e a maior parte dos juízes, advogados, procuradores têm dito. E eu já disse isso aqui hoje. Quando a MP pretendeu excluir do âmbito de sua aplicação alguma categoria ou tipo de empregado, ela o fez expressamente no artigo 3º, excluindo, então, do seu âmbito de aplicação os servidores e empregados públicos. De sorte que os demais empregados, mesmo que haja alguma peculiaridade, se aplica, sim, às disposições da MP 936. Inclusive os aposentados. O secretário de Relação do Trabalho, nas suas entrevistas, disse isso claramente também aos aposentados, embora, como eles já recebem um benefício de prestação continuada da Previdência, e, portanto, eles já têm o meio proporcionado pelo governo, pela União, para sua manutenção, para sua sobrevivência, que é, a rigor, o objetivo do fornecimento do benefício emergencial. Então, para esses aposentados, dizia ele, expressamente, a gente encontra isso na internet, que o aposentado, mesmo que tivesse seu contrato suspenso, não receberia o benefício emergencial, porque ele já recebe do governo uma prestação, um benefício de prestação continuada, a própria aposentadoria, em tese, bastante para lhe manter durante esse período. O que causou espanto, Lorena, eu acho que é o motivo da sua pergunta, é que a portaria 10.486, que regulamentou a MP, excluiu expressamente do âmbito de incidência das suas normas, da MP, o aposentado. E aí a coisa ficou um pouco estranha, para ser muito franco, porque não existe esta restrição na medida provisória. E como a gente sabe, isso é uma lição comezinha do direito, né? O poder regulamentar pode ser exercido, deve ser exercido pelo Poder Executivo, né? Mas, evidentemente, que tem limites, e o limite fundamental é a norma que se pretenda regulamentar. Não se pode exorbitar, ir além do que diz a norma, mas apenas lhe preencher as lacunas, esclarecer algumas questões. Me parece que aconteceu exatamente isso, uma exorbitação do poder regulamentar, de forma que a minha particular interpretação é de que sim, o empregado aposentado pode se incluir dentre as medidas lá da MP 936, inclusive sendo o caso a própria suspensão do contrato. E até é bom mencionar, né, a maior parte dos aposentados, por motivos óbvios, está dentro do grupo de risco. Então, em muitos casos, é inclusive conveniente à saúde desse aposentado o seu afastamento provisório do trabalho. Embora outras medidas, talvez, em benefício da preservação da renda desse aposentado, possam ser tomadas, né? Colocá-lo em home office, adiantar algum período de férias, fazer aquela questão de liberar de alguns dias de trabalho para que seja feita a compensação com um labor em um feriado futuro, etc. Mas me parece que isso não afeta a possibilidade de que esses aposentados também sejam incluídos nas medidas traçadas na MP 936 também. Okay. Próxima. Quais medidas trabalhistas podem ser adotadas para o enfrentamento da pandemia em relação ao grupo de risco? As mesmas que eu acabei de falar em relação ao aposentado, a rigor, né? A medida provisória... Você ia falar alguma coisa?
Não, sim, pode falar. A medida provisória 927 arrola uma série dessas medidas que o empregador pode fazer, pode adotar. Salvo engano da minha parte, o artigo 3º da MP, que fala da possibilidade de adoção do teletrabalho, inclusive para quem está no grupo de risco, se isso for possível, obviamente, é uma medida bastante inteligente, porque o empregado continua prestando serviço, mas sendo ele do grupo de risco, não está sujeito ao contágio mais presumível, né, no ambiente de trabalho. Antecipação de férias, trabalho em futuros feriados, banco de horas, né, que a gente falou aqui agora há pouco. Então, algumas medidas podem ser tomadas, além daquelas traçadas na MP 936, que a gente fala delas o tempo todo, né, da suspensão contratual ou redução do salário e jornada. Perfeito. E o contrato da gestante? A gente pode aplicar 936? A gente pode suspender o contrato da gestante? Qual que é a dúvida? Por que não A seria? dúvida é porque tem toda aquela problemática em relação à estabilidade dela, né? Será que a gestante ela poderia entrar nessa suspensão? Ué, a suspensão de contrato não significa extinção de contrato, evidentemente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gestante não foi excluída, de novo, do rol daqueles empregados, daqueles tipos ou categorias de empregados para os quais o legislador preferiu excluir do âmbito de aplicação da MP. Em terceiro lugar, o que eu posso cogitar, a objeção razoável a isso seria não com relação à estabilidade, mas talvez com relação à percepção do benefício previdenciário, salário maternidade, uma suposta... Pode ser menor, né? Pois é, uma suposta alegação de que, por exemplo, a ausência de recolhimento previdenciário no período anterior à concessão do benefício poderia causar algum prejuízo e tal. Mas não me parece, Lorena, porque a MP 936 tem um artigo, que eu agora não lembro de cor, mas ela diz expressamente que, com relação ao seguro-desemprego, a adoção de quaisquer das medidas ali traçadas, redução de salário e jornada ou suspensão do contrato, se houver a dispensa imotivada do empregado, ele não será em nada prejudicado pela adoção dessas medidas. Me parece muito óbvio, muito evidente, que é irrecusável que esta mesmíssima regra se aplique para a trabalhadora gestante, para a empregada gestante, no que respeita à percepção de um outro benefício previdenciário, o salário maternidade, que não pode sofrer nenhuma influência, nenhum decréscimo por conta da adoção dessas medidas todas que a gente estava cogitando. Para além disso, o fato em si de a mulher estar grávida, em muitas hipóteses, o afastamento dela do ambiente de trabalho, especialmente daqueles ambientes que impliquem maior risco para o contágio, penso eu que, inclusive, é a medida sanitária das mais recomendáveis, tendo em vista a proteção necessária à própria gestação. Então, eu não tenho dúvida de que é possível, sim. O que não dá para cogitar, Lorena, é a adoção dessa medida como uma prática discriminatória. Eu vou afastar essa pessoa porque ela está grávida. Eu não vou afastar ninguém, mas sim todas as empregadas grávidas da minha empresa. Aí é discriminação, né? Inclusive sujeita às tradicionais ações trabalhistas. Mas, de forma razoável, com boa fé, tratando a gestante como todos os demais empregados, todos sujeitos a uma possível suspensão ou redução da jornada e salário, eu acho que é sem problema. Sim, ela também está, né? Seria na 936, porque não houve a proibição. Perfeito. E quando ocorre a suspensão do contrato do empregado, quais os benefícios que devem ser mantidos? A dúvida é sempre vale transporte, auxílio alimentação. Lorena, vale transporte não dá para ter dúvida nenhuma, zero. Inclusive, não é só interpretação. A interpretação é a óbvia, né? Se o empregado não está indo para o serviço, não necessita deste benefício que serve justamente para esse deslocamento. Mas o decreto regulamentador da lei do Vale Transporte, porque a lei propriamente é omissa quanto a esse aspecto, mas o decreto regulamentador tem um dispositivo que diz isso claramente, textualmente, que não é devido a esse benefício quando o empregado dele efetivamente não precise por qualquer motivo, pelo qual ele não vá e volte do serviço para casa. Então, o Vale Transporte é sossegado. Que outras medidas a gente pode cogitar? Plano de saúde, por exemplo. Alimentação.
vou falar da alimentação, mas eu comecei o plano de saúde, deixa eu só acabar isso. O plano de saúde, por exemplo, que o empregador forneça ao empregado, a situação de pandemia que a gente está enfrentando não muda em nada essa necessidade que o empregado tem de, eventualmente, se socorrer do plano de saúde. Aliás, até muda, porque ele tem mais possibilidade de necessitar. Evidentemente, não pode ser cortado. O empregador que paga mensalidades escolares para os seus empregados, por exemplo, isso existe, está previsto e estimulado na CLT, porque diz que essa parcela tem natureza indenizatória. Deve continuar pagando, não mudou nada. Agora, quanto ao auxílio alimentação, vale alimentação, o nome que se queira dar, eu não tenho como responder objetivamente, porque a resposta correta me parece que depende. Por que o empregador fornece esse benefício? Porque a lei não exige que seja pago auxílio alimentação ao empregado. De duas, uma. Ou isso decorre de uma norma coletiva, que deve ser bem comum à hipótese, ou então é uma norma regulamentar da empresa, uma liberalidade da própria empresa. Se for uma norma coletiva, tem que ver o que a norma coletiva diz. Hipoteticamente, deixa eu explicar. Se na norma coletiva disser que o empregado tem direito ao auxílio alimentação, tendo em vista a sua frequência, tem um nome, assiduidade ao serviço, e se o empregado, por exemplo, estiver com o contrato de trabalho suspenso, me parece que nesse caso, então, não é devido, porque não está tendo assiduidade. Mas, se a previsão da convenção coletiva for genérica, segundo a qual o empregador pagará sempre ao seu empregado o auxílio alimentação, independente do preenchimento de quaisquer requisitos, aí eu entendo que ela continua sendo devida nesse período de enfrentamento de pandemia, mesmo quando o empregado estiver afastado do serviço com o contrato suspenso. Então, é preciso ver qual é a fonte normativa, né, da concessão que leva o empregador a conceder a alimentação. Eu dou aula numa escola, num curso, cuja instituição fornece aos seus empregados almoço in natura. O almoço é servido lá na escola mesmo. E se o empregado estiver com um contrato suspenso, ele não vai trabalhar. A mim parece que ele perde, obviamente, o benefício. Nada impede, claro, né, dele pegar o carro dele e ir lá na escola e comer lá com os outros empregados que continuam trabalhando. Mas isso é muito improvável, né? Então, ele perde o benefício, porque isso é natural. Você veja, é um benefício que está sendo concedido implicitamente em troca da assiduidade do empregado ao serviço. Não sendo esse o caso, eu entendo que deve ser devida a parcela. Perfeito. Agora, o outro tema é sobre o fato príncipe. O que é exatamente o fato príncipe? E se... Aí ele trouxe um caso concreto. A minha empresa, ela parou de funcionar exatamente decorrente do decreto que não houve a flexibilização para a área dele. A empresa dele parou de funcionar. É possível aplicar? E o que seria? Olha, bom, primeiro, o que é o fato do príncipe? Ocorre aí, como a gente está dizendo, né? Ocorre quando uma empresa tem a sua atividade paralisada em razão de um ato normativo, de um ato legislativo. E, nesse caso, quando se configura o fato do príncipe, uma parte das obrigações trabalhistas é transferida àquele ente governamental, editor do ato que causou a paralisação. Olha, regra geral, Lorena, existe possibilidade de exceção disso, e o caso que você está cogitando talvez se enquadre na exceção. Mas, como regra geral, a situação que nós estamos enfrentando, por mais grave que ela seja, e ela é grave mesmo, por mais dificuldades que traga empregadores e empregados, não me parece que se configura como regra o fato do príncipe, perdão, por vários motivos. Em primeiro lugar, o fato do príncipe é sempre decorrente de um ato imprevisível do ente governamental. E o caso que nós estamos enfrentando, os atos de governo de combate à pandemia do coronavírus, ou até melhor dizendo, de combate à disseminação, ao ritmo de disseminação do vírus, essas medidas não apenas não são imprevisíveis, ao contrário, são previsíveis e exigíveis dos entes governamentais. Em segundo lugar, e na mesma linha, não se tratam
de medidas discricionárias, mas medidas obrigatórias que todos os governos devem adotar. Causa a mim, pelo menos, eu acredito que a maior parte dos operadores de direito, alguma perplexidade que um ente governamental, ao adotar medidas de proteção à saúde e à vida da população, seja obrigado, de alguma forma, a indenizar por conta dessa atitude. Mas, do ponto de vista mais prático, tendo em vista precedentes do Supremo Tribunal Federal, me parece que não se configura o fato do príncipe, fundamentalmente porque este se caracteriza por afetar individualmente o direito deste ou daquele, especificamente afetado pela medida. De tal forma que quando o ato governamental abrange, afeta toda uma coletividade, como está acontecendo nesse momento, você não consegue individualizar o prejuízo específico. O fato do príncipe clássico é aquele, por exemplo, em que o governo quer abrir uma avenida na cidade e desapropria 2 ou 3 imóveis. Perceba, a sociedade como um todo não foi afetada, mas aqueles proprietários daqueles imóveis, sim. Dá para você definir especificamente o direito individualizado afetado. Não parece ser o caso agora. Bom, dito isso tudo, pode haver exceções? Pode. Uma delas, talvez, é preciso examinar o caso específico, é o que você mencionou, né? Uma empresa que teve as suas atividades completamente paralisadas, interditadas por um ato de governo. Na nossa atual conjuntura, deve ser um ato de governo estadual, no nosso caso de Goiás, em alguns estados, segundo se diz, também de governos municipais. Se demonstrar, vai ser preciso demonstrar a completa e absoluta falta de razoabilidade do ato. Eu não acho que isso seja uma coisa muito fácil de se comprovar. Mas, justamente pelo que eu disse antes, é obrigação do poder público velar pela saúde e a vida dos cidadãos. Isso só não será feito se patentemente a medida for inadequada, o que não me parece de muito simples de se provar. Ok. Agora, a pergunta é sobre... E a Covid seria uma doença ocupacional? Sobre esse tema, a gente tem até no site da FIEG, a gente fez um manual sobre esse assunto muito interessante. A gente traz lá nesse manual as medidas de prevenção que podem ser aplicadas dentro das empresas. Então, quem quiser, é só acessar o site da FIEG e ficar lá na área trabalhista esse manual. E aí, doutor Rodrigo, a Covid e doença ocupacional? Pois é. Faz umas 2 semanas que eu senti eu não vou falar compaixão, pena, né? Mas eu me condoí dos meus amigos advogados que devem ter ralado um bocado por conta da interpretação completamente distorcida que parte da imprensa, grande parte da imprensa, deu ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que, falo de memória, mas acho que é isso, em que se suspendeu a eficácia do artigo 29 da medida provisória 927. Se você me der alguns segundos, eu abro ela aqui. Mas vai demorar um pouco mais do que isso, então vou desistir. Mas o que a medida... Não, aqui, eu tenho ele aqui. O artigo 29... Se eu precisar dele, eu te peço. Tá. O problema é que aquela medida provisória, a redação dessa medida provisória, pelo menos na primeira parte do artigo, até a vírgula, ela dá a impressão, ela tem uma redação que passa a impressão, na primeira parte, de que fosse impossível a caracterização da doença ocupacional pelo contágio do Covid-19. Só que, ao contrário, máxima venda, né, com todo respeito, ao contrário do que acabou por ser interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, a segunda parte do artigo, ela já demonstra que a coisa não era bem assim. Mas, de todo modo, o que o Supremo, ao fim e ao cabo, decidiu foi que evidentemente que existe a possibilidade de que o contágio pelo Covid revele doença ocupacional, com todos os efeitos, todas as consequências disso. Que efeitos e consequências? Afastamento do serviço por até 15 dias, sem prejuízo do salário, a partir do 16º dia, encaminhamento
à Previdência Social. Não vai acontecer isso nesse caso, porque o tempo de recuperação não passa de 1 ano, né? Mas se fosse o caso, dava até estabilidade, o que nesse caso a gente não precisa cogitar. Mas a coisa não é bem assim. Existe essa possibilidade naquelas atividades em que o empregado estiver mais sujeito ao risco de contágio. Eu acho que isso é até presumível. Um médico, uma enfermeira, um atendente num hospital que contraia o Covid-19, me parece que é mais do que razoável a presunção, suscetível de prova em contrário, mas a presunção de que o contágio decorreu do trabalho, que, portanto, se trata de doença ocupacional. Mas existe, por outro lado, uma série de atividades que a presunção tem que ser outra. Ou seja, de que o eventual contágio não se tenha dado no local de trabalho. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma pandemia e nós podemos contrair essa doença em absolutamente qualquer lugar, inclusive nas nossas residências, mas em qualquer lugar, não necessariamente no trabalho. Então, esse caso nós vamos ter que analisar casuisticamente e tendo em vista que o artigo 29 da MP 927, né, teve a sua eficácia suspensa, me parece que o que vai ser avaliado, o dispositivo legal que vai regular essa situação é o artigo 20, salvo engano, parágrafo 1º, letra D, da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios do INSS, que faz presumir, em algumas hipóteses, a interpretação melhor do que vai ali, é de que em alguns casos pode-se até presumir a doença ocupacional, quando o ambiente de trabalho representar alto risco para o empregado. Mas, como regra, não. Então, eu te responderia em síntese o seguinte. Nos locais de maior probabilidade de contágio, nos locais de trabalho com maior probabilidade de contágio, a contração do coronavírus será presumida e, portanto, caracterizada a doença ocupacional. Caso clássico dos hospitais. Aí os outros lugares? Os outros lugares, não. É preciso a comprovação, porque a presunção é de que não é doença ocupacional. Há alguns casos limites, né, Lorena? O sujeito que trabalha como caixa no supermercado, que tem contato com muita gente. Mas será que quando ele adquire o Covid-19 se trata de doença ocupacional? Nesses casos, na minha particular opinião, é preciso verificar que medidas esse empregador tomou para evitar o contágio. Naqueles supermercados em que a distância interpessoal está sendo observada, álcool gel está sendo utilizado, máscara está sendo utilizada, tem muitos supermercados que estão colocando uma espécie de painel, né, acrílico, né, entre o empregado e o cliente. Quando todas essas medidas são adotadas, a mim parece que eventual contágio não pode ser considerado doença ocupacional, porque a presunção é de que isso teria ocorrido fora do ambiente de trabalho. Portanto, há casos e casos, não tem como responder a isso objetivamente, nós vamos ter que analisar a casuística mesmo. A dúvida também é sobre a luva de pano, né? Porque a luva de pano ela não tem o CA. Ela é tida como equipamento de proteção individual? A máscara de pano, né? Ela é tida como equipamento de proteção individual? A máscara, e eu tava escrito aqui na luva, eu que te dei errado, tô surtando já. A questão é, uma das grandes dificuldades dos empregadores é o seguinte, a máscara não tem CA. Ela é uma máscara de pano, as pessoas mesmo estão produzindo nas suas casas. Ela é tida como equipamento de proteção individual? Quem deve fornecer essa máscara? O empregado ele pode trazer de casa ou a obrigação é do empregador? Na medida em que esse empregado vai usar essa máscara dentro da empresa. Lorena, eu penso que na atual situação que a gente está vivenciando, a máscara é um equipamento de prevenção, de proteção do empregado, é um EPI específico para o momento que a gente está vivenciando. Né? Então, é um equipamento de proteção individual e para ele deve ser dada toda a interpretação que nós ordinariamente damos ao uso do EPI, a concessão do EPI, o uso do EPI, eventual reprimenda pela recusa do uso do EPI, tudo da mesma forma que nós tratávamos antes. E dado
dada essa premissa, eu penso que, em primeiro lugar, se o empregado quiser trazer de casa, porque você usa no seu próprio rosto, talvez você queira algo que se adapte melhor, que você se sinta mais confortável. Eu não vejo problema nenhum quanto a isso, obviamente. Mas o empregador deve fornecer a máscara. É um EPI. O empregador fornece o EPI. Sim, essa é a regra geral. É só a gente fazer o paralelo entre a máscara e um EPI tradicional, porque a máscara, nesse momento, é um EPI. Então, o empregador deve fornecer, caso o empregado não traga a sua própria, sem a menor sombra de dúvida, tal qual deve fornecer álcool gel, etc. Mas tudo tem outro lado, né? Uma moeda tem dois lados e, como eu mencionei numa outra live por aí, pau que dá em Chico, dá em Francisco. De tal forma que o empregador deve fornecer a máscara e, inclusive, explicar o uso, embora todo mundo esteja já bastante bem informado a respeito disso. Agora, se o empregado recusa-se a usar a máscara ou resiste em usar a máscara, tem muita gente que não gosta e não quer usar. Mas se o empregado faz isso, aí também configura-se a falta gravíssima, a meu ver. Normalmente, quando o empregado não usa um EPI fornecido pelo empregador, ele põe em risco a vida ou a segurança ou a saúde dele próprio. Mas, neste caso, a ausência do uso do EPI fornecido pelo empregador, eu me refiro à máscara, que eu acho que é EPI mesmo. A resistência em sua utilização põe em risco a vida e a saúde de terceiros. Então, na linha do que me foi perguntado já algumas vezes, você talvez entenda que isso seja excessivo, a mim não parece, o empregado que se recusa a usar a máscara pode, e eu acho deve, sinceramente, em benefício da saúde dos demais empregados da empresa, ser dispensado por justa causa. Mas, com relação ao fornecimento, eu não tenho a menor sombra de dúvida que se o empregado não tiver a sua própria, ou não tiver condições até de adquirir, se for o caso, a sua própria, o empregador tem a obrigação de fornecer. Perfeito. A última pergunta é em relação ao decreto 9654 de 2020, que foi proferido pelo Ronaldo Caiado. Esse decreto complicado, né? Esse decreto ele diz mais ou menos o seguinte: se a empresa que demitir ou suspender os funcionários que estejam enquadrados no grupo de risco, ele essa empresa perderia o direito aos benefícios fiscais que já foram concedidos para ela, né? Então, a gente está numa situação muito complicada, porque a gente tem a medida provisória 936, que traz essa possibilidade da suspensão, né? Até mesmo para continuar mantendo os empregados com o grupo de risco, assim a empresa não vai demitir esses empregados, né? E de um lado, aqui no estado de Goiás, nós temos um decreto que diz, você não pode suspender. Se você suspender, a gente tira o seu incentivo fiscal. Você entende que esse decreto seria inconstitucional? Inconstitucional eu não acho, não. Em primeiro lugar, a inconstitucionalidade cogitada seria, em primeiro lugar, que o governador teria legislado sobre o direito do trabalho, que é a competência da União. Mas ele não fez isso. As regras trabalhistas seguem as mesmas. Me parece, com toda franqueza, que o que há aqui é, na minha visão, uma inconveniência. É uma lei inoportuna, é uma lei inconveniente em dois aspectos, a meu sentir. Em primeiro lugar, porque quando veio esse decreto do governo, já tinha saído a MP 936 e muitas empresas já tinham procedido a essas medidas que o decreto busca vedar, digamos assim. Então, na melhor das hipóteses, aquelas empresas que já tinham adotado a medida não poderiam ser impactadas pelo teor desse decreto. Mas o mais importante, na verdade, é que eu até consigo compreender a intenção do governador de evitar que a empresa dispense o empregado, ou seja, aumente então o desemprego, e ainda assim essa empresa receba o benefício fiscal. Mas foge a qualquer parâmetro de razoabilidade que o empregado que labora em um ambiente de risco não possa ter o seu contrato suspenso. Isso foge a qualquer razoabilidade, porque é justamente para este empregado
cujo contrato não está sendo extinto, ele continua sendo empregado, a relação de emprego vai seguir adiante, inclusive ele tem um período de estabilidade. Para esse empregado é que o certo seria a adoção da suspensão do contrato. Não tem nenhuma lógica a perda do benefício do incentivo fiscal em razão disso. Nada obstante, Lorena, deve ser do seu conhecimento que, se eu não estiver enganado, foi hoje ou ontem, enfim, algo muito recente isso, né? O Tribunal de Justiça, o desembargador Gilberto Marques Filho, numa ação específica, isentou uma empresa, afastou a aplicação desse decreto para uma empresa. Eu tenho aqui na minha mão, processo 5208010 de 2020. De tal modo que, como se trata de uma decisão que beneficia apenas uma empresa, seria necessário que aquelas que desejem se beneficiar do mesmo, aspas, favor judicial, né, que pretendam não ser enquadradas nessa restrição do decreto estadual, vão precisar ir a juízo. Em vez de fazer isso individualmente, quem sabe a FIEG e outras entidades sindicais, de primeiro ou segundo grau, aqui no Estado, pudessem já tomar a frente desse processo, porque aí a coisa se resolveria de forma mais tranquila. De tal modo que eu te responderia, na minha visão, no sentido de que é uma medida inoportuna, inconveniente em certos aspectos, mas inconstitucional não me parece que seja. Perfeito. Doutor Rodrigo, foram essas as perguntas. Eu quero te agradecer pela sua participação. A sua didática é maravilhosa. Que nota que você vai me dar? Olha, você recebeu nota 10 de todas as pessoas que estão aqui e todos os nossos alunos aqui que estão acompanhando essa live, porque você tem uma didática excepcional. Eu acho que é um grande diferencial, porque além de juiz de trabalho, você é um excelente professor, foi meu professor na Católica, e eu estou muito feliz de você ter aceitado esse convite, tá? Essa live, ela vai ficar gravada no Instagram da FIEG, para quem quiser assistir. Eu acho que ela fica com tempo, doutor? Normalmente é por 24 horas, né? Eu sempre baixo todas as lives de que eu participo, e vou te pedir já autorização para baixar essa também. Claro. Né? E eu a salvo num canal do YouTube, um canal do YouTube que eu mantenho. Aliás, convido a todos que nos ouvem a, se quiserem, consultar lá. Tem várias outras entrevistas, inclusive tratando do mesmo tema, que é www.youtube.com/meu nome completo, Rodrigo Dias da Fonseca. Perfeito. Perfeito. Essa nossa live, eu acredito que hoje, até a hora, amanhã de manhã, eu posso garantir. Ela já vai estar disponível. Tá bom. Vou tentar publicá-la hoje ainda. Tá. E eu quero deixar registrado também que no site da FIEG a gente tem disponibilizado manuais. Né? Então, a gente tem o manual da 927, 936. A gente tem um manual que a gente traz as medidas que os empresários podem aplicar nas suas empresas. É um protocolo de emergência, sabe? Até o modelo da entrega, do fornecimento da máscara, dos EPIs. Então, a gente está trabalhando de uma forma para trazer mais segurança jurídica para as empresas, e está tudo lá no site. Exatamente, todos os nossos temas aqui, a gente tem material disponível. Lorena, até então, aproveitando, como a live fica só durante 24 horas no site da FIEG, mas quando você fez a divulgação desse nosso encontro, dessa nossa conversa, aquele post que você fez lá no próprio Instagram, ele fica ali permanentemente? Se você me permite, eu vou, nos comentários sobre aquele post, eu vou inserir um trabalho que eu e o meu colega, amigo, juiz do trabalho, Kleber Salles, fizemos, comentando todos os artigos da MP 927, cada um deles. E como nós aqui tratamos do caso do Fato do Príncipe, também um artigo bem curtinho, mas acho que bem substancioso, a respeito justamente do que você me perguntou. Também vou colocar lá, então. Se alguém tiver interesse, pode consultar. Tá bom? Perfeito, doutor. Obrigada pela sua participação. Esse material que o senhor falou, eu também posso colocar ele no nosso site da FIEG. Fica à vontade, se me permitir. Tá autorizado. A gente troca esses documentos, tá? Porque eu já dei uma lida de grande valia. Tá bom, doutor, obrigada. E quem tiver dúvida também pode mandar a mensagem no Instagram da FIEG que a gente responde.
Tá bom. Obrigada por Foi um participar. prazer grande falar com você, com todos os que nos ouvem. Deixa eu até aproveitar, a gente ainda tem uns 5 minutinhos, deixa eu mandar Tem. alguns abraços aqui. Doutora Eliane, que sempre acompanha as lives, é uma querida. Se você quiser falar de alguém aí, Elisete, que é praticamente minha comadre, não sei se ela ainda está ainda está nos ouvindo. Doutor Edson, grande advogado. Enfim, tem muita gente aqui conhecida, né? Tô passando tão rapidamente que alguns aqui podem me fugir. Vou falando que vai aparecendo subitamente aqui na frente, né? Mas todos os amigos que nos acompanham nessas lives têm a paciência de nos ouvir, inclusive, eu agradeço muito, tá bom? E ficam todos, como eu já disse, convidados para conferir esta e outras lives lá no canal do YouTube. Tá certo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, querido. Um abraço.